Milena zombou de mim depois que anunciei minha demissão e respondi mantendo um olhar fixo e silencioso. Nossa conversa girava em torno da decisão da empresa de cortar custos trabalhistas, com desdém particular direcionado aos supostamente exploradores de horas extras. Thomas também parecia se deleitar com a ideia de reduzir despesas. Uma semana depois, meu telefone tocava incessantemente com chamadas da empresa. Ao atender, o presidente perguntou bruscamente: "Quem exatamente é você?" Não pude deixar de rir zombeteiramente da pergunta do presidente. Em resposta, apresentei-me como Liliana, uma funcionária de 59 anos com 37 anos de serviço dedicado desde minha graduação na faculdade. Expliquei o papel da nossa empresa em fornecer serviços administrativos, especialmente para presidentes de empresas ocupados, lidando com trabalho clerical e especializando-se em questões fiscais. Eu gerenciava orgulhosamente 45 clientes, uma responsabilidade que havia se tornado esmagadora, apesar da ajuda de um meio período. Apesar dos desafios, não podia mostrar nenhum sinal de fraqueza. Nossos clientes eram relacionamentos de longa data, e suas adversidades alimentavam minha determinação. Hoje, enquanto me sentava em frente ao meu computador, o assédio incessante de Thomas e Milena pesava fortemente em minha mente. Thomas, 7 anos mais novo que eu e agora chefe do departamento fiscal, havia mudado drasticamente seu comportamento há 3 meses, após sua promoção. Seu Thomas antes educado foi substituído por condescendência e reclamações, tornando cada interação uma luta. Mesmo quando eu contestava, ele permanecia impassível, instruindo-me a consultar o manual para orientação e alertando contra ações desnecessárias. Milena, assistente de Thomas, juntou-se ao assédio, criticando minha eficiência e zombando do meu status hierárquico, apesar de eu ter sido a primeira a recusar uma promoção para chefe de departamento, um fato desconhecido por Thomas e Milena. Comprometi-me a completar minhas tarefas regulares, mas o assédio persistia. Thomas me acusava de aumentar o tempo extra, chamando isso de desperdício. Milena ecoava seu sentimento, suspirando ao afirmar que minhas constantes horas extras estavam prejudicando o desempenho de todo o departamento fiscal. A recente causa do meu tempo extra foi Thomas, que inesperadamente deixou um mês de arquivos de clientes na minha mesa para serem arquivados até o final do mês. Após o trabalho, meu rosto perdeu a cor enquanto eu olhava para os arquivos diante de mim. "Espere, todos esses têm prazos este mês", murmurei confusa. No entanto, antes que eu pudesse entender a gravidade da situação, Thomas já estava arrumando sua mesa, completamente desinteressado em abordar minhas preocupações. "Estou indo embora, se cuidem", comentou casualmente enquanto saía rapidamente do escritório, deixando-me com uma pilha de tarefas urgentes. Milena fez o mesmo, acrescentando insulto à injúria com uma risada zombeteira. A incredulidade da situação pesava sobre mim, e suspirei profundamente ao abrir os arquivos dos clientes espalhados na minha mesa. Para meu desânimo, alguns dos arquivos eram originalmente responsabilidade de Milena. A compreensão aprofundou meu suspiro. Eu entendi por que Thomas estava me submetendo a um assédio incessante. Eles queriam que eu me aposentasse rapidamente. Minha extensa experiência e conhecimento mais profundo em tributação me tornavam um recurso preferido para outros membros do departamento fiscal em detrimento de Thomas. A postura inacessível e a aparência pouco atraente de Thomas faziam com que todos, exceto Milena, o evitassem. Parecia que a proximidade de Milena com ele era estratégica, impulsionada pela preferência de Thomas por funcionárias mais jovens. A natureza superficial de seu pensamento me arrepiou. O assédio de Milena não era apenas uma vingança pessoal, ela visava agradar a Thomas, quem avaliava o desempenho do departamento fiscal. Apesar desses desafios, eu tinha que gerenciar as declarações, além de preparar as declarações fiscais para as empresas que me foram atribuídas. Parecia que o dia de trabalho de hoje estava longe de acabar. No entanto, reclamar horas extras só convidaria queixas de Thomas e Milena, deixando-me resignada à perspectiva de horas extras não pagas. Então, inesperadamente, recebi uma convocação para o escritório do presidente. Nossa empresa havia passado recentemente por uma mudança de liderança devido à súbita doença do ex-presidente. O novo presidente, filho do ex-presidente, não estava totalmente familiarizado com nossa empresa. Ao entrar no escritório, notei Thomas e Milena com sorrisos desagradáveis em seus rostos. Em uma atmosfera tensa, o presidente deu uma bomba. "Liliana, precisamos que você se demita até o final deste mês." Minha mente girou enquanto eu pedia esclarecimentos. Thomas e Milena aparentemente me acusaram de superestimar horas extras, citando que, enquanto outros tinham cerca de 15 horas, eu havia cedido 80 horas. O presidente, alheio às verdadeiras circunstâncias,
Parecia impressionado com as horas extra zero de Thomas e Milena. A realidade da situação me atingiu. O tempo extra inflado era resultado de eu fazer o trabalho de Thomas e Milena. No entanto, revelar as instruções de Thomas arriscaria retratar isso como minha própria incapacidade de gerenciar o tempo de forma eficaz. Apresentei os fatos, afirmando que não havia superestimado horas extras, mas lutava para terminar minha carga de trabalho dentro das horas regulares. O presidente suspirou profundamente, expressando dúvida, mas reconhecendo a falta de evidências para prosseguir com o assunto. No entanto, ele insistiu que não podiam manter alguém trabalhando em um ritmo tão lento. Resignada à situação, o presidente sugeriu minha demissão, e parecia que sua decisão estava tomada. Diante da perspectiva de deixar a empresa a qual dediquei 37 anos, senti um cansaço se instalar. Apesar da minha dedicação, a carga de trabalho adicional de Thomas e Milena não foi apreciada. Concordei em me demitir no final do mês, reconhecendo que já havia comunicado minha decisão ao presidente. Ao olhar para Thomas e Milena, seus sorrisos vulgares refletiam satisfação. Saindo do escritório do presidente, Milena zombou de mim com obrigada por desistir, seu escárnio cortante. Respondi com um olhar silencioso, enfrentando o mesmo desprezo de Thomas, que compartilhava seu apoio ao corte de custos trabalhistas e me rotulava como alguém que explorava horas extras. Observando sua conversa alegre, refleti sobre o processo de transferência, criando documentos para todos os meus clientes. Assegurei-me de fazer as despedidas adequadas e marquei reuniões com aqueles que pude encontrar pessoalmente. Incapaz de agendar uma reunião com o presidente, recorri a cartas para informá-lo sobre meu sucessor. Uma semana após a demissão, desfrutando de um momento de relaxamento em casa, meu celular tocou. Vendo a chamada da empresa, hesitei, já tendo concluído os procedimentos de seguro social. No entanto, chamadas persistentes tanto da empresa quanto dos celulares pessoais de Thomas e Milena me levaram a atender relutantemente. Quando atendi, o presidente falou urgentemente, perguntando: "Quem exatamente é você?" Não pude deixar de responder zombeteiramente: "Apenas uma senhora desempregada que se demitiu da empresa, nada mais." Em resposta, o presidente explicou urgentemente o caos desde minha partida, 49 chamadas para interromper transações com a empresa. Ele implorou por meu retorno imediato, revelando um tom de pânico. Relutantemente, levantei-me e voltei para a empresa. Ao chegar, encontrei Thomas e Milena esperando, com rostos abatidos e olheiras destacando seus olhos cansados. Surpresa com a mudança drástica em sua aparência, perguntei o que estava acontecendo. Thomas me encarou e revelou: "Desde que você saiu, fomos bombardeados com chamadas para interromper transações, não apenas de seus clientes, mas também de empresas prospectivas que planejávamos introduzir. O que você fez?" Milena ecoou a suspeita, expressando desilusão com a ideia de eu recorrer a táticas desonestas. A aparência exausta deles sugeria o impacto de lidar com os cancelamentos. Embora eu não tenha manipulado os clientes, tinha uma suspeita sobre o motivo das paralisações das transações. Considerando a inevitabilidade dos cancelamentos, murmurei meus pensamentos em voz alta. Thomas, no entanto, me acusou diretamente, insistindo que eu havia orquestrado algo. Ele exigiu que eu fosse ao escritório do presidente imediatamente, me escoltando à força até lá. Ao entrar no escritório do presidente com Thomas e Milena, o presidente me cumprimentou com um olhar direto nos olhos. Thomas declarou: "Presidente, eu a trouxe", com um ar de autoridade, enquanto Milena o seguiu apressadamente. Ignorando seu tom acusatório, o presidente me questionou sobre a interrupção abrupta das transações após minha partida. Respirei fundo e expliquei: "Nossos clientes não precisam de nós para gerenciar seus impostos. Existem empresas de contabilidade fiscal que oferecem serviços mais baratos. Eles continuaram conosco por minha causa." Thomas respondeu de imediato, questionando meu valor próprio, e Milena me zombou, desafiando meu valor para a empresa. Impassível, elaborei minha abordagem única, oferecendo estratégias de economia de impostos personalizadas que ressoavam com nossos clientes. Thomas descartou isso como ineficiente, argumentando que suas operações baseadas em manuais eram mais práticas. O presidente suspirou profundamente, reconhecendo a diferença fundamental em nossas abordagens. Com um tom sério, ele disse, na verdade sinalizando uma revelação crucial ou decisão a seguir: "Recebi uma ligação surpreendente de meu pai, o ex-presidente. Descobri que alguns clientes que haviam interrompido as transações foram diretamente ao meu pai para negociar em meu nome. Eu não esperava que os clientes fossem tão longe por mim. Meu pai enfatizou que o departamento fiscal prosperava por causa das minhas contribuições.
Não só gerenciava meus clientes de forma eficiente, mas também apoiava os clientes de meus colegas, possuindo conhecimento que nem mesmo Thomas conseguia igualar. Meu pai revelou que, se eu não tivesse recusado a promoção, eu estaria em uma posição superior à de chefe de departamento agora. O presidente atual expressou arrependimento com uma expressão dolorosa. Milena parecia chocada, provavelmente lutando com a ideia de que eu poderia ter sido sua superior. O presidente se desculpou por me fazer demitir inicialmente e perguntou se eu consideraria revogar minha demissão. Segundo meu pai, eu era indispensável para a empresa. Embora apreciasse a mudança de perspectiva do presidente, hesitei em aceitar. Thomas interrompeu nossa conversa, visivelmente chateado, e protestou contra a decisão do presidente, questionando por que eu fui escolhida em vez dele. Milena ecoou seus sentimentos, elogiando a liderança de Thomas e expressando descrença na preferência por mim. O presidente então os repreendeu severamente, revelando que desde minha demissão, inúmeras queixas foram recebidas do departamento fiscal, sugerindo que eles haviam transferido sua carga de trabalho para outros. O rosto de Thomas ficou pálido quando o presidente expôs o fato de que ele havia empurrado a preparação dos formulários de declaração de clientes para subordinados, incluindo o trabalho de Milena para vários clientes. O presidente apontou a ironia, considerando que Thomas me acusou de ser uma ladra de salários. Observando as expressões pálidas de Thomas e Milena, o presidente continuou revelando um suposto vazamento sobre seu envolvimento romântico. Thomas lutou para se defender, alegando que estava apenas orientando Milena como seu superior. No entanto, o presidente apresentou recibos do departamento de contabilidade indicando despesas de jantares arquivadas por Thomas. Confrontado com as evidências, Thomas, suando profusamente, não conseguiu fornecer uma explicação convincente. Milena também ficou pálida quando o presidente os acusou de negligenciar suas funções, inflar as despesas e violar a política da empresa ao terem um caso no escritório enquanto eram casados. De maneira calma e direta, o presidente declarou a demissão deles com efeito imediato. Thomas e Milena tentaram resistir, prometendo retirar as reivindicações de recibos e implorando por seus empregos. Eu tenho uma família, Thomas implorou desesperadamente, tentando reverter sua demissão. Milena ecoou seus sentimentos, cuidadosamente expressando seu medo de ser demitida. Ela prometeu se desculpar comigo e com outros por sobrecarregá-los com trabalho. Percebendo a gravidade da situação, envolvendo negligência de deveres e um caso com o supervisor, preocupada com sua reputação, ela implorou por uma segunda chance. Sentindo seu desespero, ofereci um conselho. Por que vocês não param de resistir? É indigno, sugeri. Thomas me olhou com raiva, retrucando, cala a boca, o que uma pessoa solteira como você entenderia? Suspirei, lembrando, Thomas, você foi quem me demitiu. É apenas karma, o que vai, volta. Por que você não assume alguma responsabilidade e reflete um pouco? Frustrado, Thomas desviou o olhar, enquanto Milena mordeu o lábio em aflição. Ciente de mais detalhes sobre sua má conduta, voltei-me para o presidente, perguntando com um sorriso se deveria compartilhá-los. Thomas e Milena freneticamente tentaram me impedir, temendo mais exposições. Emiti um ultimato, avisando-os de que os erros acabariam vindo à tona, instando-os a enfrentar a realidade antes que piorasse. Com minha palavra, tanto Thomas quanto Milena ficaram sem saída, e o presidente decidiu demiti-los na hora. Mais tarde, revelei mais sobre suas transgressões, incluindo Thomas fingindo viagens de negócios para passar dias com Milena e suas táticas insidiosas de assediar funcionários indesejados até que pedissem demissão. Apesar das minhas tentativas de ajudar esses funcionários, as estratégias de Thomas e Milena eram implacáveis. Eles repetidamente repreendiam e pressionavam funcionários fora do meu campo de visão, muitas vezes atribuindo tarefas súbitas com prazos apertados. Os funcionários que se demitiram inicialmente me pediram para ficar quieta, mas como agora estavam felizes trabalhando em outros lugares, decidi que era hora de falar. O presidente, furioso com minhas revelações, expressou raiva ao considerar cortar o salário final de Thomas e Milena. Ele planejava investigar minuciosamente as reivindicações de despesas infladas do passado. Thomas, com lágrimas nos olhos, implorou ao presidente para não cortar seu salário, temendo o impacto em sua família. À medida que a verdade se desvendava, o caso de Thomas com Milena veio à tona, levando ao divórcio de Thomas. Os dois agora enfrentam reivindicações de compensação na ação de divórcio, marcando as consequências de suas ações. Tomei conhecimento da situação quando Thomas me procurou, buscando assistência para convencer o presidente a reconsiderar sua demissão. Milena e Thomas se encontraram em dificuldades extremas. Apesar de seus esforços, lutaram para conseguir novos empregos na indústria fiscal.
A natureza coesa da indústria significava que as notícias sobre suas transgressões se espalharam rapidamente, tornando os potenciais empregadores hesitantes em contratá-los. Desesperados por renda para cobrir a compensação do divórcio e as despesas de subsistência, eles recorreram ao trabalho diário em canteiros de obras, um afastamento drástico de seus papéis anteriores no escritório. Milena frequentemente me ligava chorando, implorando por ajuda. Liliana, por favor, me ajude. Eu só queria uma vida melhor e nunca gostei realmente de Thomas, ela chorava. No entanto, eu não podia ignorar o fato de que sua situação era consequência de suas próprias ações. Muitos, incluindo eu, foram impactados por seu comportamento. Lembrei a Milena que as consequências eram resultado de suas escolhas. Você não pode desfazer o que fez, eu disse firmemente. Enfrentar dificuldades era consequência de suas decisões. O desespero de Milena ecoava através de seus protestos. Apesar de seus arrependimentos, o resultado permanecia inalterado. Quanto a mim, escolhi me distanciar do caos do mundo corporativo. Apesar das súplicas do presidente pelo meu retorno, recusei. Uma vez que me disseram para me demitir, eu não tinha desejo de voltar. Em vez disso, encontrei conforto ao ajudar no escritório de contabilidade de um amigo, complementando minha renda e desfrutando de um estilo de vida mais relaxado. No futuro, considerei a ideia de abrir meu próprio escritório, onde poderia atender meus clientes sem as restrições da burocracia corporativa. No meu próprio espaço, poderia me dedicar totalmente às necessidades dos meus clientes. Como contadora fiscal, aspirava estar em pé de igualdade com meus clientes, fornecendo serviços sem superioridade. Isso marcou o início de um novo capítulo na minha vida, cheio de empolgação e oportunidades para perseguir o que realmente importava para mim. Minha segunda vida estava apenas começando, e eu aguardava ansiosamente a jornada à frente.